Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E no episódio de hoje vamos falar sobre o cuidado com as pessoas dentro das empresas, um tema que ganha ainda mais força durante o Outubro Rosa. Além da importância da prevenção e do diagnóstico precoce ao câncer de mama, o mês nos convida a refletir sobre ambientes de trabalho mais acolhedores, humanos e lideranças mais preparadas para lidar com pessoas. Para essa conversa, recebemos Glauciane Hilário. A Glaucia é gestora de recursos humanos da Autoviação Tijuca, famosa Tijuquinha, que idealizou um programa de desenvolvimento de líderes voltado aos colaboradores que estão dando os primeiros passos em cargos de liderança. E também com nossa amiga Suelen Cristine, assessora de comunicação, que está um pouco tímida aqui para aparecer diante das câmeras, mas que está sempre trabalhando aqui com a gente, né, tratando dos assuntos aí do dia a dia, de uma empresa que para nós aqui é uma referência, uma das nossas maiores parceiras quando a gente divulga eventos, estão agora com ônibus elétrico em teste. A gente tem uma comunicação muito boa com eles, porque são uma empresa referência dentro do nosso setor. Então, sejam bem-vindas aqui ao nosso podcast. É um prazer receber vocês aqui para falar um pouco do trabalho que vocês fazem e falar um pouco aqui sobre a Tijuquinha também, que é uma empresa, como eu disse, repetindo, referência aqui para o nosso setor. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Prazer é nosso, Paulo. Estamos muito felizes de estar aqui para conversar com você sobre esses temas tão importantes aí para a gente, para a nossa sociedade. Eu acho que não só para as empresas de ônibus. Então, a gente está aqui realmente uma expectativa boa aqui com esse bate-papo aqui que a gente vai ter nesse momento com vocês. Muito obrigada pelo convite, estamos muito felizes. Falou. E aí, Suelen? Bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Como o Paulo bem falou, a gente hoje, na área de comunicação, tem um desafio enorme, porque a gente precisa fazer com que todos se conectem dentro da empresa e passar isso para vocês, que é a nossa realidade, né? Que é o nosso dia a dia. Aí, muito bom estar aqui com vocês hoje. Então vamos lá. Vou começar conversando aqui com a Gláucia. Como é que surgiu a ideia do programa de desenvolvimento de líderes e o que é que motivou a criação desse espaço de formação do pessoal dentro da empresa? Mas antes de você responder, eu vou voltar aqui muitos anos atrás, mandando um abraço aqui para o Ernesto, que certamente será audiência garantida. Eu lembro quando tinha a garagem da Santa Maria, perto da garagem da Tijuquinha, ali em Curicica, e a gente ficava discutindo que a gente precisa formar, qualificar mão de obra, a gente tem que dar um salto de qualidade, um salto de patamar. E a gente chegou a fazer uns cursos, alguma coisa, organizando juntos, e tinham aulas que eram na garagem da Tijuquinha ou na garagem da Santa Maria, e a gente misturava as equipes. Era muito interessante também esse intercâmbio. Eu fico feliz de ver que vocês continuam, sei lá, 20 e poucos anos depois, nessa mesma pegada. Então, É uma essência, né? Essa questão da formação dos profissionais é uma essência da Tijuquinha. A Tijuquinha, desde que ela foi criada, ela já tem essa preocupação. E essa história começou com a formação aí dos motoristas, que continua até hoje, e a gente agora, nesse momento, trazendo aí esse programa de desenvolvimento de líderes. A ideia inicial que chamou a nossa atenção foi quando a gente começou a fazer um convite para os colaboradores assumirem equipes, ou seja, a gente, né, promoveu, trouxe eles para um outro desafio dentro da empresa, e ali a gente observou que faltavam algumas habilidades ligadas à liderança. Então, eles faziam muito bem o que eles, né, a parte técnica, só que na hora de liderar, a gente percebeu ali que faltava algumas habilidades. Aí a gente, então, entendeu que, por que não? Vamos fazer um programa para tentar desenvolver, vamos fazer um programa para tentar capacitar, e essa foi a nossa motivação principal, assim, da gente realmente colocar esses líderes mais aptos, né, assim, conseguindo fazer ali aquela liderança da equipe, sim. de uma forma mais tranquila, né, trazendo para eles esse conteúdo e essa reflexão ao longo dos encontros que a gente dividiu aí esse programa, já contando um pouquinho aí do programa
6 encontros que vão até o final do ano, e em cada encontro a gente trata de alguns. E aí, inclusive, durante esses encontros, a gente criou um clube do livro, a gente chamou assim, e nesse clube do livro a gente escolheu o livro chamado Gerente Minuto, então a gente está fazendo a leitura desse livro juntos, e aí junto com essa leitura também trazendo aí pontos importantes para eles refletirem no papel agora que eles têm como líder. Isso é muito bom. Uma coisa que eu vi que é a minha próxima pergunta, a gente fala que muitas vezes a gente tem, isso que você falou, tem profissionais que são muito bons assim no que fazem. Tem um excelente despachante, tem um excelente motorista. Isso leva a empresa a querer promover aquela pessoa, a querer pegar aquele conhecimento e transformar, olha, ser um multiplicador daquilo que ele faz como, pô, o cara é um exemplo como despachante, uma referência, tem um bom trabalho. É, a gente quer que ele se desenvolva e que passe isso para os outros. Mas eu lembro quando eu estava na empresa, tinha o seu Zé Maria, que era um inspetor nosso, Deus o tenha em bom lugar, mas eu aprendi muito com ele, que ele dizia o seguinte: às vezes, a gente querendo fazer um bom inspetor, perde um bom motorista. Às vezes, querendo fazer um bom despachante, perde um bom fiscal. Porque tem pessoas que são talhadas para aquilo, mas que realmente não querem desenvolver essas habilidades. Vocês tiveram esse problema? O RH, isso é muito comum nos RHs em geral, e quem estiver nos escutando pode confirmar isso. Normalmente a gente costuma dizer que eventualmente a gente perde um excelente vendedor, porque vende muito e ganha um péssimo gerente. Isso. Justamente por isso. Porque você pega aquele vendedor que vende demais, diz, essa é a pessoa que eu quero desenvolver, quero promover. E aí, na hora que Todos sejam que nem ele. Exatamente. Aí, na hora que você puxa a pessoa, você diz, poxa, mas ali essa pessoa não conseguiu aplicar ali, ou, de alguma maneira, atuar realmente como uma líder. Porque ela realmente é vendedora, e não uma líder. Então, assim, essa preocupação com esse desenvolvimento da liderança é algo que eu chamo a atenção, inclusive, para as pessoas que escutam a gente, principalmente os RHs, que têm muito esse olhar, dessa preocupação da gente desenvolver as pessoas que estão ali. Principalmente as pessoas que a gente entendeu que performaram bem e justamente para não perdê-las. Sim. Porque essa é uma posição muito difícil para as empresas mesmo. Você já sabe que a pessoa deu certo naquela posição. Então, agora eu vou puxar ela para um novo desafio. E aí, tentar preparar essa pessoa, as chances de você perder diminuem. Sim, sim. E aí, você preparou ela para essa nova função. O cuidado na seleção e na preparação, porque às vezes a pessoa não tem o perfil de professor, não tem aquele perfil de líder. Vende muito bem, é bom naquela conversa, mas fica mais difícil de se aproveitar. Então, essa preocupação é importante. Primeiro, selecionar bem quem você está colocando e depois dar o ferramental para desenvolver. É isso. A gente tem essa preocupação nesse início, né, dessa entrada na empresa, a gente realmente tenta ser o mais assertivo possível nessa escolha. Sim. E aí, a partir dessa escolha, então, dessa seleção, a gente traz a pessoa e, obviamente, esse olhar, e isso eu acho muito interessante da Tijuquinha, principalmente, esse olhar e esse acompanhamento. Porque é muito comum na Tijuquinha a gente promover as pessoas que estão com a gente. Sim. Então, vou te dar um exemplo. Esse ano, vou falar de jovem aprendiz. Esse ano a gente já promoveu 8 jovens. Muito bom. Percebem? Meninos, jovens que vieram para aprender ali com a gente e que a gente entendeu que tem potencial. Sim. Vamos chamar. Isso é muito da empresa, sabe? Então, acho que esse olhar da empresa de promover é muito positivo, mas também essa preocupação de prepará-los para um novo step. Sim. Isso também acho que é uma preocupação que as empresas precisam ter. Isso é uma coisa que é feito dentro das empresas que muita gente não transparece para o usuário, né? As pessoas pensam, mas que adianta eu ter dentro da garagem, formar essas lideranças e tudo, e quando chega na rua, o serviço às vezes não tem aquela qualidade que é esperada pelo cliente. A gente sabe que tem uma série de fatores que impactam a operação da empresa. Se dependesse da empresa, isso eu estou falando sempre, olha, não haveria reclamação de usuário, todos os ônibus seriam novos, estariam com ar-condicionado funcionando 100%, passando na hora certa programada, a gente não teria problema nenhum. Mas, infelizmente, não depende da vontade das empresas, depende de uma série de fatores que envolvem aí esse cenário. Mas eu acho que o que vocês estão fazendo impacta, sim, no dia a dia do pessoal, porque é aquele motorista mais atencioso que a média, é aquele despachante disposto a dar uma informação. Então, isso acaba sendo percebido de forma indireta pelo usuário, que é a qualidade do atendimento que ele vai ter.
E uma empresa que proporciona isso, que vocês estão fazendo, acaba atraindo os melhores talentos. Que aí o que que o motorista pensa? As empresas são todas iguais para trabalhar? Eles sabem que não. Eles sabem qual é a empresa que ele tem chance de é, ser mais qualificado, ser até mais bem tratado. É um outro assunto que nós vamos falar aqui sobre a questão do cuidado com a saúde das pessoas, com o dia a dia. Está na moda agora ficar se falando do estresse do motorista, né? Ônibus preso em barricada, violência, ônibus incendiado, como que isso impacta no dia a dia dos rodoviários. E eu falo sempre que as empresas têm essa preocupação, né? Como é que a gente prepara a pessoa para ir para a guerra, entre aspas, assim, para sair na rua carregando 300, 400 pessoas dentro de um ônibus? Como que ele se prepara. Então, vocês estão de parabéns aí pela iniciativa. E mais um comentário, pelo que eu percebi do programa, a gente estudando aqui, a gente falou sobre isso, vocês não colocam só o pessoal da empresa para conversar com o pessoal da empresa, né? Vocês estão convidando gente de fora também para Isso, então, nesses encontros, falar, trazer experiências. nesses encontros, a gente entendeu que se a gente conseguisse trazer líderes de fora, pudessem contar um pouco da história deles, né, da carreira deles, da trajetória deles, iria dar ainda mais luz para esse programa. Sim. Porque ali é o momento da troca e da conversa, e que eles vão contar ali como é que foram os desafios, o que eles fizeram para passar por aqueles desafios, o que eles acham importante, o que eles aprenderam enquanto líderes na prática. Então, é um momento para a gente também muito interessante e que tem sido uma troca muito boa com esses líderes que a gente tem trazido aí para conversar com eles. Muito bom. Agora, eu vou fazer uma pergunta, já voltando para a questão do cuidado. Vocês estão cuidado com a formação, mas tem o cuidado com as pessoas também dentro da empresa. E isso é outro diferencial. A gente está no Outubro Rosa, que é um mês voltado para a prevenção do câncer de mama. E também dos cuidados. A gente, falando do câncer de mama, desse tipo de coisa, é o cuidado com a saúde de modo geral. Tanto das motoristas e das funcionárias da empresa, quanto dos próprios funcionários também, né? Porque a gente, numa campanha dessas, às vezes o cara pensa, mas eu sou homem, não tenho preocupação com câncer de mama, mas tem esposa, tem mãe, tem filhas, então isso é uma coisa que a pessoa acaba ouvindo na empresa e levando para casa, levando ali para a sua família, para a sua comunidade. Então a gente queria saber um pouco de vocês aí, como é que estão as ações aí do Outubro Rosa, como é que são as ações que a Tijuquinha está desenvolvendo aí, porque depois tem o Novembro Azul, agora todo mês tem uma cor diferente, sempre preocupado com alguma coisa relacionada. Então agora vamos perguntar para a Suelen. Conta aí para a gente um pouco, Suelen, como é que isso vem funcionando lá. Isso, lá na Tijuca a gente se preocupa, né, com a saúde, com o bem-estar de todos. Então a gente trabalha para organizar mensalmente, minimamente, uma ação voltada para isso. Agora, nos meses finais, outubro, novembro, né? Setembro, outubro, novembro, né? Fizemos a ação de setembro, aberta a todos, aos nossos funcionários. Fizemos agora a ação do Outubro Rosa, agora no iníciozinho do mês, voltada para todas as nossas colaboradoras. E a partir desse mês, a gente começou a abrir para as esposas dos nossos funcionários. Muito bom. Né? E aí a gente teve a parceria, né, da nossa agência que cuida da parte da saúde dos nossos motoristas, que é a SegMedic, né, proporcionando a eles palestras, conhecimento, e a gente conseguiu premiar as mulheres que tiveram presentes nesse evento com o check-up, né, mais a consulta ginecológica. Muito bom. Além disso, a gente teve ações de cuidados, a beleza, né, a autoestima, que foi aulas de automaquiagem, né, limpeza de pele, e deixamos elas à vontade para participar do que elas, né, quiseram ali. Sim, sim. E aí a gente também já está programando as ações da Prosil também. Muito bem, pô, parabéns. Agora, a gente está lendo aqui pelo nosso roteiro, a gente está falando aqui sobre o mês do Outubro Rosa, que é sobre o acolhimento, sobre escuta. E agora, fazendo um link desses dois programas, porque as pessoas pensam que muitas vezes como é que funciona o planejamento de uma empresa. Então, pô, bacana, você tem programa de lideranças, tem a questão da saúde, tem o trabalho da área de comunicação, tem
tem esses cuidados que a empresa tem, e muita gente pensa que isso é uma coisa assim, mexe aqui, mexe ali tudo, mas tudo isso faz parte de um grande planejamento, né, da empresa no dia a dia. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como que vocês enxergam que esses programas de liderança podem colaborar para a construção de ambientes mais humanos, especialmente aí falando para as mulheres que enfrentam esses desafios dentro e fora do ambiente de trabalho. É uma coisa que parece batida, essa repetida, mas a gente realmente vê que isso continua no dia a dia. É, a mulher tem uma dupla jornada, porque ela vai lá, trabalha, dirige seu ônibus, trabalha na administração, na manutenção e tudo, mas quando chega em casa, ela ainda vai administrar a casa, vai cuidar de marido, filho, disso, daquilo, então é uma jornada muito mais pesada. Então, como que vocês conseguem integrar, por exemplo, programa de liderança, programa de cuidados com a saúde, com essa parte de dar o apoio para que as pessoas enfrentem melhor esses desafios do dia a dia? É importante, Paulo, que a gente tem conversado com eles e tem passado para eles, para que eles comprem essa ideia com a gente, é a importância deles serem líderes humanizados. Porque o líder humanizado, ele é um pouco diferente quando a gente vê questões como essa que você traz. Porque é o líder que começa a olhar para o outro e dá atenção para o outro. E essa atenção é muito do ser humano. Sim. Então, a gente fala ali, tem trabalhado com eles, por exemplo, da capacidade deles de serem empáticos, da capacidade deles de serem solidários. Isso é muito uma característica que, se o líder consegue desenvolver, ele consegue olhar para a empresa e para os colaboradores de uma forma diferenciada. Sim. E essa preocupação, por exemplo, com as mulheres, que isso é uma realidade. Por mais que as mulheres hoje estejam no mercado de trabalho, por mais que elas estejam dirigindo, e a gente tem mulheres lá dirigindo com a gente, que a gente gosta muito quando elas vão lá nos visitar e participar do processo seletivo com a gente consegue trazê-las. Esse olhar para a mulher diferenciado é um olhar que, mas essa mulher é isso, é jornada dupla, tripla, quádrupla. Porque, assim, muitas das vezes é a mulher que cuida dos pais, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida do trabalho. E aí, assim, então esse olhar dos nossos líderes, quando a gente estimula isso neles, a gente entende que no momento em que acontece alguma coisa, porque às vezes é a mãe que tem um filho pequeno, aquele dia não vai poder. Equipe, como é que a gente vai se reorganizar? Porque ela não vai poder vir. Vamos reorganizar aqui para a gente dar Sim. conta. Então, ele não tá preocupado em criticá-la, ele está preocupado em entendê-la, liberar ela para resolver esse problema, que é um problema que naquele momento ela precisa resolver, e ele está ali junto com a equipe tentando resolver. Então, este olhar e essa provocação que a gente faz neles, nesses encontros, isso a gente entende que é o que vai ajudá-los nessa humanização da liderança. Sim, isso é muito bom, porque a gente vê tem empresas que são mais aquela questão do quartel. Você tem que chegar na hora tal, sair na hora tal, ter isso, ter aquilo. E assim, muitas vezes a pessoa fica, "Pô, tem um problema para resolver. Quem tem filho pequeno, de vez em quando, tem um problema. Quem tem pai idoso, olha, minha mãe hoje passou mal, não pôde chegar e tudo. Então, é preciso realmente que a empresa tenha um olhar humanizado para isso e crie um ambiente de trabalho melhor. Pessoas não pôde vir, comunicou, avisou, a gente dá um jeito de atender, mas procure entender o problema dela, para que no dia seguinte ela esteja lá trabalhando bem, produzindo bem. Porque tem uma coisa que muita gente não fala, e eu vejo que vocês têm. Há um custo numa rotatividade, né? Eu estou aí em ônibus há 45 anos, né? Comecei bem jovem lá na empresa da família, acompanhando. Então, muitas vezes, esse cara está faltando porque tem um problema. Às vezes, uma conversa, uma troca de ideias, antecipar umas férias, dispensar por alguns dias, resolve um problema e você mantém aquele funcionário que já está ali, que já conhece tua forma de trabalhar, conhece bem a empresa. Às vezes, não, se você chegar e não entender o problema, acaba perdendo aquele colaborador, tem que contratar outro que às vezes vem com os mesmos problemas, com a mesma situação. Então, eu falava muito antigamente, que eu aprendi, me ensinaram na empresa, a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. Aí, um belo dia, num seminário há muitos anos também de recursos humanos, aí eu falei, olha, eu entendi que se a gente tem 1.000 funcionários, a gente tem que ter 1.000 pesos e 1.000 medidas, porque a gente tem que saber trabalhar com cada um. Existem regras que têm que ser seguidas, uma normativa geral da empresa, mas a gente tem esse grande desafio nosso, não é colocar todo mundo numa forma para serem iguais, isso seria o ideal, mas não acontece. As pessoas são diferentes. Nosso desafio de recursos humanos e da diretoria das empresas, porque nada acontece no RH
se não tiver aí a parceria da diretoria, Patrocínio. o patrocínio, o entendimento da diretoria, não vai acontecer. Então, se a gente tem 1.000 funcionários, cada um é de um jeito. E a gente tem que procurar tratar cada um individualmente dentro do coletivo. A gente faz o transporte coletivo. Então, já é uma dificuldade porque o usuário quer o ônibus 5 minutos mais cedo, 5 minutos mais tarde, esse tipo de coisa. Já é difícil. Agora, se a gente conseguir implantar essa cultura dentro da empresa, isso é um trabalho que a gente tem aí, conheço a Glaucia já há bastante tempo, acompanho o trabalho aí, a gente sabe que não é fácil, mas tem que ser tentado e ser feito. E eu vejo que vocês lá têm realmente conseguido muita coisa nesse sentido. Você vê, ó, que eu acho interessante, eu trago aqui para compartilhar, que isso, por mais que a gente nesse momento esteja fazendo um programa de líderes, que eu acho que está sendo bem interessante para a gente, para a nossa empresa, você sente que é da essência da Tijuquinha, essa história. Por que que eu te digo isso? Esse ano a gente teve um motorista que fez 40 anos de empresa. Sim, é uma Um coisa profissional rara. fazer 40 anos já é difícil. Sim. Quiçá o motorista. Então a gente tem ele que fez 40 anos, que é o seu Cosme, a gente tem tantos outros que fizeram 30 anos de casa, tantos outros que fizeram 20 anos de casa, 10 anos de casa. Eu entendo o seguinte, um relacionamento não precisa ser perfeito, mas se ele durou 10 anos, 20, 30, é um relacionamento saudável. Sim, Porque a sem tendência, dúvida. quando não é, a gente recua e termina. Então, acho que a Tijuquinha, nesse sentido, e eu acho que é da essência, provavelmente pelos donos, pelos sócios, pela diretoria, esse olhar mais mesmo humanizado, mais voltado para isso. E aí faz com que as pessoas percebam isso. Claro, a gente não consegue agradar todos, Sim, mas aqueles que entendem que a essência é boa, pô, uma empresa que vale a pena. sim. É difícil realmente hoje alguém ficar 40 anos, ainda mais motorista, ficar 40 anos, 30 anos. Acho que o tempo médio de permanência era de 2 anos e meio, 3 anos. É o que a gente fala. O 40 fica um tempo, junta um dinheirinho no fundo de garantia, já quer ir embora para levantar o fundo e tem vaga fácil em outra empresa. Ainda mais isso é uma verdade. Pô, esse cara trabalhava onde? Trabalhava na Tijuquinha. Então, se ele ficou muito tempo na Tijuquinha, pô, então esse cara é bom de contratar, porque a empresa ela é boa, ele ficou bastante tempo. Quando ficou pouco tempo, não contrata não, porque se não ficou na Tijuquinha que tem esse acolhimento, E aí, aqui é que não vai dar certo. tá compartilhando essa história com vocês. Quando eu fui conversar lá com a diretoria sobre esse programa de desenvolvimento de líderes, então aí na troca, ele, não, um livro? Peraí, ele na hora virou e já comprou os livros. Naquele momento, ele virou, comprou os livros. Eu falei, a gente poderia tratar de um livro, então a gente trocou e chegou na conclusão do livro, e na hora ele virou e comprou os livros. E isso, para mim, tem um significado. Sim, Porque é aquela coisa que eu te falei do patrocínio, da pessoa que diz, faz sentido, vamos sim. adiante. Então, isso é muito legal da Tijuquinha. Então, é muito bom, vou fechar aqui com uma frase que me ocorreu agora, é muito bom quando você tem uma liderança que entende que é necessário formar essas novas lideranças. Isso faz toda a diferença, porque esse profissional que vocês estão formando agora, mesmo que eventualmente não permaneça na empresa, ele vai levar o conhecimento que adquiriu lá para outras empresas. E, no mínimo, ele vai levar isso para a vida dele. Então, vai se tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor, mesmo que ele não vá trabalhar mais em ônibus, que vai trabalhar em outro setor, ele vai levar esse conhecimento, ele vai levar essa forma de encarar o trabalho. Bom, então eu queria te agradecer, Glaucia, Suelen, também pelo trabalho que vocês desenvolvem, pela parceria que a gente mantém aqui entre o Rio Ônibus, que não é fácil, a gente muitas vezes quer informação das empresas e muitas vezes a gente não consegue. Então, vocês são uma empresa que está sempre de portas abertas, sempre pronta para o novo, para o diálogo, para o debate, para tudo isso, que é muito importante. Então, eu queria mandar aqui um abraço para o Ernesto, um grande amigo, para o Eduardo também, um abraço para o Paulo Perecer, que está há menos tempo lá, mas também vem tocando muito bem aí a empresa, e dedicar especialmente esse programa ao Dido, médico da empresa, filho do seu Geraldo, irmão do Eduardo, que eu tive o prazer de conhecer, que infelizmente nos deixou aí precocemente há pouco tempo. Então fica dedicado esse programa a ele e por tudo que ele representou aí para a comunidade da Tijuquinha. Muito obrigado aí. Nós que agradecemos aqui a nossa vinda e a possibilidade de estar com vocês para trocar sobre esses temas tão importantes. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Paulo. Obrigado. Bom, pessoal, então a gente chega ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana.
Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.